Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Imagine você com os seus sonhos, planejando ser mãe ou pai, no auge da carreira, que acabou de casar com a pessoa que ama e tem um futuro brilhante aí pela frente. A jovem do caso de hoje não teve essa oportunidade, então vou contar todos os acontecimentos, como tudo aconteceu e os depoimentos dos familiares. Mas antes de mais nada, já deixe o seu like que vai me ajudar muito na divulgação, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou deixar na descrição a playlist de investigação e série para que vocês possam maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu em 11 de agosto de 1970 no Rio de Janeiro. Filha da renomada autora de telenovelas Glória Pérez e Luiz Carlos, foi a primogênita. Ela teve mais dois irmãos chamados Rodrigo, nascido em 1973, e Rafael, nascido em 1975. Dani, como era chamada pelos amigos, era muito carismática, linda, inteligente, meiga, carinhosa, amava passar momentos em família, como mostra muitos vídeos e arquivos da família. Foi com 5 anos que Daniela colocou seu primeiro par de sapatilhas para ser uma bailarina. Ela já ensaiava seus primeiros passos de dança. Em 1985, com apenas 15 anos de idade, ela recebeu um convite para trabalhar profissionalmente em uma das melhores companhias de dança, a Vacilou Dançou. Ela foi se desenvolvendo como bailarina, gostava das aulas e colocava muita emoção em cada passo. Em 1989, ela fez uma participação na televisão, fazendo o papel de uma dançarina de tango na novela Cananga do Japão, da Rede Manchete. E foi nessa novela que conheceu seu marido, Raul Gazola, mas somente em 1990 que eles se casaram oficialmente. Nesse mesmo ano, o grupo de Daniela foi convidado pela Rede Globo para fazerem papel de dançarinos na novela Barriga de Aluguel. E quem assinava esse texto era a mãe dela, Glória Pérez. Ela fez um teste individual e acabou conseguindo sua primeira personagem chamada Clo, uma bailarina que dançava no Copacabana Café. Devido ao seu talento, Daniela conseguiu ganhar força na trama e ela acabou sendo convidada por Denis Carvalho para estrear a novela O Dono do Mundo. Foi no ano seguinte e ela fez o papel de Yara. Em 1992, já reconhecida pelo grande público, a atriz interpretou a personagem Yasmin na novela De Corpo e Alma. Dani, nessa época, tinha uma carreira promissora, cheia de sonhos e já fazia planos de ser mãe. Guilherme de Pádua Tomás, nascido em 2 de novembro de 1969 em Belo Horizonte, ele saiu de Minas Gerais e mudou-se para o Rio de Janeiro para tentar a carreira artística. Como ator, ele fez uma pequena participação na telenovela Mico Preto, então ele interpretou Narciso em 1990. Em 1992, atuou na novela De Corpo e Alma como motorista de ônibus Bira. Nessa novela, ele vivia um romance com a personagem Yasmin, interpretado por Daniela Pérez. Os colegas de profissão do ator definiram a personalidade dele da seguinte forma: uma pessoa arrogante, exibicionista, de convívio difícil, descontrolado e ambicioso. Após as gravações da novela, por volta das 9 da noite, Daniela e Guilherme saíram juntos do estúdio, só que eles foram abordados pelos fãs e eles pediram fotos. Logo depois, eles seguiram caminhos diferentes. Guilherme, ele foi com o seu carro na frente, que o carro dele era um Santana, ele foi acompanhado da sua esposa, a Paula, e atrás vinha Daniela no seu carro, um Escort. No meio do trajeto, Guilherme decidiu parar o seu carro no acostamento da via e ele estava esperando o carro de Daniela passar, porque ele supostamente tinha um assunto a tratar com ela. Após alguns minutos esperando, ele viu o carro de Daniela e, percebendo que ela ia para o posto abastecer o carro, ele decidiu então parar o carro dele em um acostamento do lado do posto. Isso foi confirmado pelos frentistas, porque eles ficaram muito preocupados com a possibilidade de um assalto. Só que logo eles se tranquilizaram porque viu que Daniela conhecia o Guilherme. Ao sair do posto, Daniela teve seu carro fechado pelo Santana de Guilherme e os dois desceram de seus carros.
Daniela saiu do carro e foi ao encontro de Guilherme para entender o que estava acontecendo. Só que o ator deu um soco em seu rosto e ela desmaiou na hora. Guilherme então colocou Daniela desacordada no seu Santana, só que dessa vez a Paula que estava dirigindo. Guilherme, por sua vez, tomou a direção então do escort de Daniela. Então eles saíram da Avenida das Américas, foram em direção à rua Cândido Portinari, é uma rua deserta da Barra da Tijuca, e foram em direção ao Matagal. Lá, Guilherme e Paula começaram a apunhalar Daniela. Primeiro começaram dentro do carro, depois foi no Matagal. A perícia comprovou que Daniela Pérez foi morta com 18 estocadas, que atingiram o pulmão, o pescoço e o coração. O advogado Hugo da Silveira estava passando pelo local do crime naquele exato momento. Ele achou muito estranho ter 2 carros parados no meio do nada, naquele local deserto. Então ele achou que poderia ser um assalto, então ele decidiu marcar a placa de um dos carros. O início que ele marcou foi OM. Ele viu no Santana um homem e uma mulher de rosto redondo, que logo depois foi confirmado que era a Paula Tomás. O advogado então foi para sua casa, então lá na sua casa ele ligou para a polícia e falou das suas suspeitas do local que estava deserto, tinha 2 carros lá, e 2 policiais eles foram averiguar o que estava acontecendo. Depois que cometeram o crime, Guilherme de Pádua seguiu para um posto de gasolina e pediu que um dos frentistas lavasse bem o seu carro. O intuito dele era fazer que todos os vestígios desaparecessem do seu carro. Com o automóvel limpo, eles seguiram para casa. Quando chegaram lá, Paula decidiu então descansar. Ela estava grávida na época de 4 meses. Já Guilherme decidiu fazer uma caminhada por Copacabana, onde se acredita que nesse momento ele jogou a arma do crime no mar. Quando a polícia chegou no local do crime, eles notaram que só havia um carro, o Escort de Daniela, abandonado, e não tinha ninguém mais por perto. Um dos policiais decidiu entrar no matagal e acabou tropeçando no corpo da atriz. A notícia de que a atriz Daniela Pérez foi brutalmente assassinada tomou conta de toda a imprensa. E para despistar qualquer suspeita, Guilherme de Pádua compareceu ao funeral e ele consolou a mãe da atriz, Glória Pérez, seu marido, Raul Gazola, e os demais amigos e familiares. A polícia compareceu nos estúdios da novela com o objetivo de encontrar um carro Santana com o início da placa OM indicada pelo advogado. Só que eles encontraram um Santana com o início da placa LM que pertencia ao ator Guilherme de Pádua. Só que depois, mais tarde, com as investigações, descobriram que ele alterou a placa com fita isolante. Dá pra acreditar nisso? No dia 29 de dezembro, a polícia chegou ao apartamento de Guilherme e ele foi levado para a delegacia. No início, ele negou a autoria do crime, mas no mesmo dia, encurralado pelas provas, acabou admitindo. Em uma conversa com os policiais, a Paula, ela falou da sua participação no crime, só que em depoimento ela negou tudo. O delegado do caso chegou a ouvir um telefonema de Guilherme para Paula, em que ele dizia que iria segurar tudo sozinho. Então foi aí que a polícia passou a suspeitar de Paula. Guilherme e Paula só foram presos definitivamente em 31 de dezembro. Os dois reivindicaram direitos de falar somente em juízo. Ao longo dos 5 anos até o julgamento, Guilherme de Pádua tentou várias versões através da imprensa. Nenhum dos dois convenceu o júri e ambos foram condenados por homicídio qualificado, motivo torpe e a impossibilidade de defesa da vítima. Em um primeiro momento, acreditavam que a arma do crime teria sido uma tesoura. Só que na autópsia constatou que o instrumento utilizado é semelhante a um punhal. Caso eles tivessem utilizado uma tesoura para a execução do crime, eles ficariam com ferimentos em suas mãos, dadas as posições que iam segurar mesmo o objeto. Só que nenhum deles apresentou nenhum ferimento, então essa hipótese foi descartada. O motivo do crime nunca foi descoberto ao certo. Guilherme, em sua versão, ele disse que só matou Daniela porque ela o assediava. Só que essa versão foi desmentida pelos colegas que acompanhavam a rotina dos dois. Surgiu também uma tese do ciúme doentio de Paula que ela tinha pela Daniela porque ela protagonizava cenas de amor com o Guilherme de Pádua na novela.
E também tem uma história de que os dois estavam envolvidos com magia negra. Essa teoria, ela é muito estranha, mas ela não pode ser descartada. Se você tem um relacionamento com um ator, você sabe que esse é o trabalho dele, é apenas uma atuação. Então você precisa entender até onde vai os limites. A história, a teoria da magia negra estava envolvida em torno da fama. Então, essa teoria, a possibilidade era que Guilherme de Pádua queria a fama e precisava ter um sacrifício. Então a Daniela foi meio que um sacrifício. Então essa é uma das teorias. Mas teve uma outra tese que foi desenvolvida no julgamento e vou contar com detalhes como foi essa tese. Logo após as gravações da novela do Dia do Crime, Guilherme ele procurou a Daniela no camarim diversas vezes. Ele estava inquieto e ele estava chorando. Isso tudo foi presenciado pelas camareiras do estúdio. Segundo essas camareiras, Guilherme de Pádua entregou a Daniela 2 bilhetes. Só que a Daniela não quis dizer do que se tratava, só que ela ficou muito nervosa. E isso foi confirmado também pelos depoimentos de Paula Tomás, dizendo que Guilherme estava nervoso por acreditar que seu papel estava sendo reduzido na novela, sendo que naquela semana ele não havia aparecido em 2 capítulos. Então, pelo fato do seu personagem ter sido cortado de 2 capítulos da novela, Guilherme acreditava que Daniela teria influenciado nessa decisão, porque ela era filha da escritora. Em entrevista, Raul Gazola fala sobre os acontecimentos. Eu me lembro que estava no velório e que não tinha forças para nada. Eu estava 24 horas sem comer nem dormir. Eu nem sabia como ela tinha sido assassinada porque não me deixavam ver televisão. Quando soube, fiquei doido. Na delegacia, eu pensei que ela tinha sido sequestrada. Liguei para a Glória e falei que haviam encontrado o carro, mas nada da Dani. A atriz Marilu Bueno, que fazia a mãe dela na novela, que me contou. Foi muito difícil. Já a mãe de Daniela, Glória Pérez, falou sobre Pádua. Eu sentia que ele tinha uma agressividade que o personagem não tinha. Isso me incomodava. Eu achava que era inexperiência dele. Ela ainda acrescentou. Quem morreu foi Daniela Pérez, uma moça de 22 anos. Quem matou não foi o personagem Bira. Foi o ator Guilherme de Pádua, que confessou à polícia que adulterou a placa do carro antes de matar a Daniela. E chegou a consolar a família da vítima e que pensava simular um assalto. Em 1995, enquanto estava preso, Guilherme de Pádua escreveu um livro chamado História que o Brasil Desconhece. Ele pretendia lançar esse livro durante a Bienal do Livro daquele ano do Rio de Janeiro, só que uma liminar conseguida por Glória Pérez suspendeu esse lançamento. Glória Pérez obteve então uma decisão judicial condenando Guilherme de Pádua e a editora a uma multa de R$20 mil por cada dia que essa decisão não fosse cumprida. A venda do livro foi proibida porque, segundo a decisão judicial, diminuiria a imagem e a honra de Daniela. Em 15 de janeiro de 1997, Guilherme de Pádua recebeu a sentença de 19 anos de reclusão, dos quais ele já cumpria 4. Apesar de recorrer a essa sentença, a sua pena foi mantida. Já o julgamento de Paula Tomás aconteceu em 16 de maio de 1997. Ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão. Apesar de sua pena base ter sido a mesma de Guilherme, houve a redução de 6 meses pelo simples fato que na época do crime ela tinha menos de 21 anos de idade. A votação do júri ficou bem dividida. 4 votaram na condenação e 3 votaram na absolvição, mas ao recorrer dessa decisão, a sua pena ficou em 15 anos. Guilherme de Pádua foi solto no dia 14 de outubro de 1999. Ele cumpriu 6 anos e 9 meses de reclusão, o que significa que ele cumpriu apenas 1/3 da sua pena. Antes do caso Daniela Pérez, o homicídio qualificado ele não era considerado um crime hediondo. Então, Glória Pérez, inconformada com essa sentença, ela começou um movimento para mudar o Código Penal brasileiro. Ela conseguiu colher mais de 1 milhão de assinaturas e assim conseguiu incluir o homicídio qualificado na lista de crimes hediondos. Guilherme, ele é mencionado em um capítulo do livro da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado.
tem um capítulo que é dedicado à personalidade e ao comportamento do Guilherme de Pádua. Ela fez uma avaliação da forma como ele agiu e ela reforça os traços de um psicopata. Para a psiquiatra que estudou o crime cometido pelo casal e analisou os documentos da época e também conversas que ela teve com a própria autora, Glória Pérez, a morte foi planejada por eles em detalhes. A especialista ainda defende que o próprio crime, como foi cometido e da forma como aconteceu, mostra-se uma ação de um psicopata. O assassinato de Daniela foi um crime que chocou o Brasil e teve repercussão internacional. Além do fato de ter sido uma morte prematura, pelo fato dela ter uma pouca idade, por ela ser nova na época, ela estava no auge de sua carreira. O final da novela Corpo e Alma, após o assassinato da Daniela, a personagem fez uma viagem de estudos. Um momento muito especial foi em um capítulo da novela que fizeram uma homenagem a ela, então os atores se reuniram e mandaram mensagens de paz no final. É isso aí, investigadores, esse foi mais um caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. É um caso muito triste, mas eu sempre quis trazer ele aqui no canal pra vocês. Não se esqueça de deixar um like, que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho se você gosta de conteúdos como esse. E vamos se encontrar então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!